Tudo bem com você? Eu espero que esteja. Neste nosso primeiro Vale a Pena de 2021, não é? Hoje, sexta-feira, 1º de janeiro deste ano. Então, de todo modo, como não pode deixar de ser, eu e todos nós aqui do Observatório da TV desejamos a você que 2021 seja um ano muito bom, né? Apesar dos pesares, que seja o melhor ano possível para todos vocês que nos assistem, para todos nós. Temos aí dificuldades a enfrentar, não é? De vários níveis, não só a situação de saúde que vive o mundo todo com a pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, né? Mas fora isso, né? Além, é claro, de uma situação que se aproxime do normal o quanto antes, que você tenha harmonia com os seus familiares, com os seus amigos, tenha paz de espírito, felicidade, né? É o que nós desejamos para todos vocês. E no primeiro Vale a Pena de 2021, nós vamos falar um pouco sobre figuras que foram destaque positivo, ou às vezes até negativo, neste ano de 2020 na nossa TV, né? Aqui no Avatar, que você que está acompanhando pela plataforma digital de áudio não pode ver, não é? Google Podcasts ou SoundCloud, enfim, você não pode ver aqui a foto do fundo, mas quem acompanha no YouTube pode ver que nós temos aqui 4 figuras que ilustram esse nosso tema, não é? Temos Serginho Groisman, Regina Duarte, Pedro Bial e também o nosso Gugu Liberato, né? Que vocês vão entender nesse nosso vídeo porque esses e outros são os destaques da TV brasileira em 2020. Vamos a eles. Bom, começando já com a explicação, né, da presença de Gugu na TV brasileira, destaques da TV brasileira de 2020, embora ele tenha falecido, né, lamentavelmente, em novembro de 2019, né? Gugu foi falado na TV brasileira ao longo de todo o ano de 2020, né? Novas informações, novas especulações surgiram em torno da disputa pela herança do apresentador e também aspectos da sua vida particular, né, que inclusive fomentam ainda mais essa disputa pela sua herança. Então, mesmo agora já mais de um ano depois de falecido, né, Gugu Liberato seguiu como um grande destaque da TV brasileira ao longo de 2020, lamentavelmente por esses motivos, né? Agora, continuando na nossa imagem destacada aqui do vídeo, Pedro Bial e Serginho Groisman são figuras que dispensam maiores apresentações, não é? Mas, com os seus programas que envolvem basicamente entrevistas, né? O Conversa com Bial, de segunda a sexta-feira, e o Altas Horas, na noite de sábado, né? Neste ano de 2020, por causa da pandemia e das novas condições de produção de televisão que se impuseram para os profissionais, os 2 programas tiveram grandes momentos, né, de criatividade, de conteúdo mesmo, né, nas entrevistas, né? Talvez tanto pelos apresentadores quanto pelos entrevistados estarem nas suas casas e se comunicando via internet, talvez isso tenha os deixado também mais soltos e mais à vontade, sem que isso tenha sido pensado, né? É uma coisa realmente espontânea. E as respostas para as perguntas, né? Os diálogos fluíram muito bem e renderam momentos bastante bons, né? O programa Altas Horas se reinventou, né? Valorizou ainda mais o potencial das entrevistas de Serginho Groisman com figuras de variadas áreas de atuação, né? E também o programa de Pedro Bial, que já vinha num crescendo meses antes da pandemia, especialmente depois das denúncias contra o médium João de Deus, né, que geraram também uma série documental do Globoplay, em nome de Deus, né? O programa já vinha num crescendo, mas essa temporada de 2020 o coroou como uma das melhores atrações da nossa televisão. Então, em 2020, merecem ser destacados Serginho Groisman e Pedro Bial. Agora, Regina Duarte, que é uma atriz que também dispensa apresentações, né, tem uma carreira mais do que consolidada, interpretou personagens marcantes em dezenas de novelas, né, especialmente na TV Globo, onde ela trabalhou com um contrato que a ligou à emissora quase sem interrupções por mais de 50 anos, né, entre 1969 e o começo desse ano de 2020, apenas com uma pequena pausa nos anos 80, né? Regina Duarte foi um grande destaque ao longo desse ano, mas pelas suas posições políticas e pela sua participação na equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro durante alguns meses, né?
Ela que foi secretária especial de Cultura, em substituição a Roberto Alvim, e que depois dessa sua passagem foi substituída, ela também, Regina Duarte, por Mário Frias, né, que está no cargo agora nesse final de 2020, começo de 2021. Né? Regina Duarte, ao longo desse ano, depois de todos os momentos, com direito a uma entrevista que ela abandonou pelo meio, né, com Daniel Adjuto, na CNN Brasil, então até recém-inaugurada a emissora, né, que estreou em março, Regina Duarte, cada vez mais nos últimos tempos, tem mostrado que a atriz, que muita gente ainda admira, né, apesar de tudo, é uma figura, de fato, muito desconectada do que ela é na vida real, ou do que ela é ultimamente na sua vida real, né? Então, um destaque de 2020 na televisão, até por conta dessa entrevista que ficou muito marcada por ela ter abandonado no meio e pelo que disse nela, não é? Regina Duarte. Além disso, infelizmente, temos alguns destaques da TV em 2020 que não são muito felizes, não é? Como a perda de Ana Maria Braga, do seu grande amigo e parceiro no programa Mais Você, o Tom Veiga, né? A grande emoção de Ana Maria Braga ao se propor a apresentar o programa ao vivo, né? No começo de novembro de 2020. Logo depois do falecimento de Tom, né, que morreu num final de semana de finados desse ano, né? Ana Maria Braga se propôs a apresentar ao vivo o programa e expor para o público a sua emoção e a sua dor, né? Esse foi um momento muito triste, claro, né? Mas também muito bonito. E diante da curiosidade que envolve as pessoas num momento como esse, né? Foi um dos programas de melhor desempenho em audiência da história do Mais Você, que tem 21 anos na programação da TV Globo, né? Então, merece destaque. Embora esse momento tenha surgido a partir de uma circunstância bastante triste, que foi a perda repentina do Tom Veiga, né, vitimado aí por um AVC no princípio do mês de novembro, né? Um destaque muito interessante que vale a pena nós relembrarmos em 2020 é justamente o surgimento da CNN Brasil e os seus altos e baixos, né, os seus problemas, os seus pontos positivos, os seus furos no noticiário, né? Agora são já 9 meses, quase 10 no ar, né? Em 15 de março, a CNN Brasil começou as suas operações, depois de um pequeno adiamento nos planos iniciais. E de lá para cá, bastante coisa até já mudou nessa emissora de notícias que concorre diretamente com a Globo News, tradicional nesse setor, né? Hoje nós temos como talvez o maior destaque da grade o jornalista egresso da TV Globo, Márcio Gomes, né? E ele também, além da CNN Brasil ser um destaque no cenário de televisão em 2020, o seu surgimento, o seu estabelecimento, a chegada de Márcio Gomes à CNN é um grande acontecimento e todo o trabalho do jornalista ao longo de 2020, principalmente com um programa que ele apresentou nas manhãs da TV Globo durante várias semanas, né, um programa excepcional nesse momento que vivemos, chamado Combate ao Coronavírus. Então, Márcio Gomes é realmente digno de todos os elogios, né? Mostrou mais uma vez a sua competência, a sua habilidade em comandar jornalísticos ao vivo e tem brindado o público da CNN Brasil em todo princípio de noite com o seu talento e a sua competência. Parabéns a ele e aos profissionais que têm se esforçado nos canais de notícias, tanto na CNN quanto na Globo News, não é? O desafio de comandar ali o Jornal do Princípio da Noite, né? No caso César Tralli, está fazendo o Jornal das 6 horas em substituição a Leilane Neubert, né? Então, parabéns a todos. Um grande destaque da televisão em 2020 foi a guerra da audiência dos canais de notícia e, claro, nós, telespectadores, é que saímos ganhando com isso, né? Ainda falando de jornalistas, mas não da Globo News nem da CNN Brasil, nós temos um destaque de 2020 para Mariana Godoy e junto com ela também para Zeca Camargo, né? Zeca Camargo saiu da TV Globo, Mariana Godoy saiu da Rede TV, estão hoje os dois na Band, ele num cargo de diretoria, né? Uma diretoria criativa, uma diretoria artística para desenvolver novos projetos, e Mariana Godoy chegou à emissora e também à Rádio Bandeirantes, né? Para desenvolver um programa de variedades, né, de entrevistas. Falou-se muito que seria pela manhã, acabou estreando à noite, na segunda-feira, né, o Simples Assim,
Infelizmente, esse foi um ano um pouco tumultuado para a Mariana, que começou na Rede TV, saiu, foi para a Band, várias indefinições para começar esse seu programa. Ela, infelizmente, foi infectada pela Covid-19 também no final do ano, né? E o que a gente espera é que 2021 seja um ano melhor, mais produtivo e mais rico para Mariana Godoy e também para Zeca Camargo, que eles emplaquem grandes projetos na Band, onde estão, né? Ou mesmo em outras emissoras, em outras plataformas, né? E claro que vale a pena, embora nós ainda estejamos vivendo esse momento, né? Vale a pena relembrar que neste ano de 2020 tivemos muita reprise, né? E nem poderia ser diferente. E uma situação histórica que foi vivida não só pela TV Globo, mas também pela Record TV, produtora de dramaturgia, né? Com novelas que tiveram que ser interrompidas pelo meio, já que não havia condições de se gravar os capítulos das novelas, reunindo não só o elenco, mas toda a equipe de produção que fica ali por trás, para que a gente possa se deleitar com as emoções das novelas, né? São centenas de pessoas próximas umas das outras, e isso hoje em dia não tem como fazer, né? Então, as novelas foram interrompidas em março, entre março e abril, né? Todas elas. Algumas já foram retomadas e estão em exibição, né? Uma delas está em exibição, Amor Sem Igual, na Record TV, mas as da TV Globo, embora já concluídas depois de uma pausa nas gravações, só voltam em 2021, depois de uma leva já de 2 reprises em cada horário e que quem sabe chegue a 3, né? Dependendo das condições que enfrentarmos aí pelas próximas semanas, né? 2020 foi um ano atípico, que desafiou a criatividade de busca de soluções para a impossibilidade de se produzir conteúdos novos, ou pelo menos de se produzir conteúdos novos em condições tradicionais. Então, infelizmente, não foi um ano muito rico artisticamente, um ano, né, que as emissoras mais sobreviveram como puderam, né? E claro, da melhor forma, mas os impedimentos foram muito grandes, né? E nem sempre só a criatividade resolveria uma situação tão atípica e tão triste para todos nós, os que fazem TV e os que assistem TV, como foi este ano, que vai ficar para sempre como o ano da pandemia. Tem muitos destaques que a gente pode falar aqui por horas, né? Seja os jurados de programas de música, né? Como Isa, no The Voice, por exemplo, né? Que apesar de jovem, né, é uma jovem cantora, uma jovem profissional, mas procurava ali não só incentivar com palavras boas os candidatos, mas também colocar as suas impressões de uma forma que não fosse vazia, não fosse elogiosa por elogiar ou muito crítica por criticar, não é? E jurados interessantes, assim, que fazem colocações construtivas para aqueles que ouvem, né? Podemos aqui destacar muitas coisas em 2020, mas principalmente o desafio do entretenimento, né? Desde que feito com muita responsabilidade, ele valeu a pena, e também um grande elogio a todos os profissionais que se dedicaram para nos manter informados sobre este mundo em 2020 com o coronavírus. Parabéns e obrigado a todos, e em 2021 que nós tenhamos também melhores notícias a dar sobre esse assunto e sobre muitos outros. Vale a pena? Volta na próxima semana, no seu formato tradicional, rememorando a carreira de alguém que compõe essa coisa que nos move, que é a televisão. Um abraço, obrigado.